Mateus 22, 23 a 33, é isso? Isso. Naquele dia, aproximaram-se deles alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. É isso mesmo, irmã? Uhum. É. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos as desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Até aqui? Sim. Agora, meu questionamento é: por que ele diz todos morreram, todos não iam ressuscitar? Então, na ressurreição, de quem seria a mulher? Não existia, porque todos eram como anjos. E aí ele diz que Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Só mostrou como vivos, Abraão, Isaac e Jacó. Então, os outros eram mortos. E Abraão, Isaac e Jacó vivos. Como assim? A senhora está perguntando, é isso? Eu estou perguntando, querem tirar as dúvidas. Ele mostra que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus é Deus Sim. de Abraão, Isaac e Jacó. E os outros eram mortos? Irmã Lourdinha. Bom, vou tentar responder, né? A comunhão que Abraão, Isaac e Jacó tiveram, né, não é a comunhão que outras pessoas tiveram com relação a Yahvé naquela época lá, ou então a El Shaddai, ou então a El Elyon, né? E todo aquele que em Cristo morre, ele não morre, ele dorme. Daí a expressão, né? Eu não sou Deus de mortos, e sim de vivos, porque todos esses que dormiram em Cristo, né, estão dormindo, não estão mortos. Outros que não dormiram em Cristo, esses estão mortos, e esses serão ressuscitados. Então tem uma distinção entre dormir em Cristo e morrer sem ter comunhão com Cristo. Não sei se isso responde para a senhora aí. Responde, é muito satisfatório para quem não tem muito temor de Deus, né? Porque quando ressuscitar, é anjo, então pecou e tal, e agora vai ser anjo. Então, irmã, na época da fundação do mundo, nós já existíamos, né? Em espírito. E espírito não tem sexo, né? Então, nós éramos seres espirituais. Minha pergunta louca. Até os gays, essa sujeirada toda do mundo, tudo seres espirituais. Irmã, tá muito ruim meu fone aqui. Desculpe, mas eu não entendi a pergunta. Ela está questionando, Ronaldo, a respeito do que tem sucedido, né? Essa inversão de valores na questão de rapazes e jovens que estão aí tomando decisões
seus próprios corpos, como o apóstolo Paulo fala lá aos romanos, né? De homem com homem, mulher com mulher. Então, essa questão toda, essa situação toda. Então, é um problema bastante à luz, né, do que o pai tem falado. Primeiro, os nossos corpos não são nossos, né? É por empréstimo, né? Foi nos emprestado esse corpo aqui, né? Está escrito que é templo do Espírito de Cristo. E você não pode violar o templo do Espírito de Cristo, né? Então, eu não sei, né, diante do Deus que nós servimos, né, como é que vai ser essa interpretação, né, e qual vai ser a medida, né, de justiça a ser ministrada a essas pessoas, né, que estão, me permita, né, violando, né, algo sagrado, que é esse corpo que o Pai nos deu. Eu vejo, Ronaldo, que a habitação que o texto se refere não é esse corpo. É minha interpretação. Tá bom? O que eu vejo que o texto se refere à habitação do corpo, a habitação do Espírito Santo é a nossa alma, ou seja, como você falou, esse empréstimo que foi dado, entende? Essa casa, como Paulo se refere a essa casa. E mesmo que Então, essa mas é o casa... tabernáculo, Anselmo, que é alma e corpo, né? A alma não consegue expressar sem o corpo. Então, nós temos aí uma dicotomia, né? Ou seja, a alma e o corpo são coisas que nós estamos praticando a salvação. Então, como diz, eu estou falando pela fé. Pela fé, o meu corpo é templo do Espírito, né? Além da minha alma também. Porque ele vai ser transformado, né? Aqueles que dormirem em Cristo vão receber um novo corpo, porque o corpo que eles tinham sofreu corrupção. O próprio Cristo falou, né, que ele agradecia por não ter visto corrupção, ou seja, por ele não ter passado a corrupção do seu próprio corpo, né? E ele agradeceu por isso, porque o corpo dele era corruptível. E era necessário que ele também fosse revestido de incorruptibilidade. Então, tem um tanto de situação de novo aqui que entra a equação tempo novamente. Em qual tempo nós estamos falando? Né? O tempo do resgate da nossa alma e do nosso corpo, o tempo do exercício da fé, que é a salvação da nossa alma, e depois de salvado a nossa alma, né, o nosso corpo não vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Consequentemente, né, como diz Paulo lá, eu não quero perder esse tabernáculo, ou seja, eu não quero perder esse templo. Agora, tabernáculo, templo, era o corpo que estava falando, não estava falando da alma dele, né? Porque ele cria que o tabernáculo, que é o corpo, seria revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, né? Então, não é um trabalho somente da alma, né? É uma consequência da primeira salvação, que é a salvação da alma, e a salvação continua, né? Transformando esse corpo corruptível em corpo incorruptível, transformando esse corpo mortal para corpo imortal. Nós, o que ficarmos, né? Que nem ele fala lá, nós, os que ficarmos. Agora, aqueles que passaram pelo véu da morte, né? E sofreram corrupção, ou seja, sofreram, né? A expressão ruim que nós evitamos de falar, né? O apodrecimento da sua própria carne, ou seja, sofreram corrupção, né? E esses receberão um novo corpo, conforme está escrito também, né? Só não sei onde que está escrito, viu, Anselmo? Mas que está escrito a palavra aí. Eu sei, eu concordo, eu confirmo com você que está escrito. O que eu estou, ao meu modo de interpretar, Ronaldo, plenamente, tudo que você está falando aí, verdade. O que eu posso dizer assim, o que eu vejo mais é que o nosso corpo, a nossa alma é que está no comando, no controle, certo? Então, O que quando é não assim, deveria, né? Mas está.
Exatamente. Então, quando nossa alma, que está ligada à nossa mente, ela começa a se purificar, ela começa a ser mudada, começa a ser transformada, automaticamente vai atraindo a transformação do corpo também. Sim. Né? Então, vem junto. Então, por isso que eu digo assim, né, o que está a habitação, eu me preocupo mais na habitação da minha alma, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, e não do que eu apresento, não da minha aparência, né? Não do que a preocupação. Obviamente, quando a minha mente ela vai se expandindo ao conhecimento, se igualando aos pensamentos do Pai, ou a mente de Cristo, obviamente vai me inquietando a alma para o que eu como, para o que eu visto, para o que eu falo, né? E aí começa a dominar essas questões. Concordo com você, Anselmo. O corpo nosso é a ferramenta da alma, né? Ele expressa o que a alma está falando, né? Ele expressa através dos sentidos, né, o que a alma está falando. E é claro, o que você está falando aí realmente é o nosso momento. Mas a nossa alma, carne, essa tem que morrer. Para que a mente, né, de Cristo prevaleça em cima da nossa mente. Né? Perfeito. Aí é onde vem a questão, quando Paulo fala, nem todos dormiremos, né, porque já uma vez em que cremos em que Jesus, mas transformados seremos todos. Os que não Exato. acreditaram morreram, vão ser ressuscitados, e nós que cremos seremos transformados. Né? Cabrabão esse cara aí, ó. Então, Aí, Manudinho, de novo aí, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Uma coisa que eu quero falar em relação à pergunta da irmã Ludinha é o seguinte: quando fala Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está se referindo a uma base. Para os judeus, era interessante porque sempre que Jesus era questionado, interrogado pelos judeus, fariseus, eles queriam ver em que base que ele estaria falando. E Jesus falava exatamente, olha, vocês não conhecem o testemunho do pai em Abraão, Isaac e Jacó? Porque seriam as três pessoas que era a base do testemunho das promessas, entendeu? Então, sempre que refere Abraão, Isaac e Jacó, não está dizendo que eles é melhor do que os outros, tá certo? Está dizendo que eles eram a base da fé, a base do testemunho, entendeu? Não que eles eram melhores que ninguém.